Vamos trazer então um primeiro VT que a gente separou aqui com a palavra do Pete Hegseth, que falou sobre o ataque dos Estados Unidos na semana passada, no final da semana passada, e que atingiu ali 3 bases nucleares do Irã. Vamos ver o que ele disse. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up. The most powerful military the world has ever known. No other country on planet Earth could have conducted the operation that the chairman is going to outline this morning. Not even close. Tá aí, Lobauer, a palavra do Pete Hegseth, que é secretário de Defesa dos Estados Unidos, e aí alguns destaques, né? Ele fala de ter a paz através da força, você precisa mostrar força para atingir a paz, e ressaltando muito também que o Trump está cumprindo aquilo que ele prometeu, ao contrário de outros presidentes, que ele daria um jeito nessa situação. Parece até que pode ter dado, a gente vai acompanhar, mas o que você destaca aí dessa fala, então, do secretário de Defesa dos Estados Unidos? Bom, primeiro eu acho que é um comentário bem de um funcionário subserviente, vamos dizer assim, né? Não é um comentário assim, de uma figura de primeiro escalão que se impõe como o secretário de Estado por si só. Ele faz uma certa exaltação ao chefe, vamos dizer assim. Tudo bem, faz parte do jogo aí, só que eu acho curioso, porque a gente já teve outras figuras nos últimos anos aí que por si só já são a autoridade, não ficam exaltando o presidente. Eu acho um pouco curioso dessa administração, mas tudo bem. Eu também acho que, em função dessas afirmações, parece que os Estados Unidos é que entraram e resolveram a parada. Eu acho que tem olhando um pouco para os últimos dias, o que tem que se observar é que Israel fez um estudo longo, uma investigação e uma espionagem longa sobre o quadro, chegou às conclusões que chegou, que o Irã estava mais uma vez chegando a uma situação insustentável, identificou uma questão vital e fez o serviço quase todo. Eu estou me baseando aqui num artigo do Neil Ferguson, que eu costumo sempre ler, que eu acho que é uma referência importante, um estudioso, um britânico que está em Stanford, né, mas que estuda o mundo de uma forma geral. Eu sempre uso a referência como uma das principais. E ele, um pouco antes da entrada americana, ele falou, agora a parte mais difícil, mais complexa, o trabalho sujo já foi Israel não consegue fazer, por questão técnica mesmo. Precisava fazer a intervenção nos 3 centros ali, né, Fordow, ou Fordov, eu não sei como se pronuncia essa região, Isfahan e Natanz. E ali, principalmente em Fordow, precisava se fazer uma intervenção com equipamento, ou seja, um bombardeio de profundidade, etc., que até onde eu entendi, Israel não conseguiria fazer sozinho, precisava daquela mão de ferro americana. E aí os americanos entraram. Então acho que é importante colocar isso, que o trabalho todo foi feito por Israel, né? E agora é importante que ele tomou uma decisão unilateral, não consultou ninguém, isso é um ponto para a gente discutir depois, se for o caso. Tem muita gente inconformada porque não teve consulta às Nações Unidas, não teve Conselho de Segurança. A gente já viu várias passagens semelhantes desde os anos 80, posso citar várias aqui, mas mais uma vez é uma decisão de um presidente americano para resolver a questão, porque é uma questão de poder, hard power, e está feito o serviço. Acho que é o que tudo indica, os iranianos saem bem abalados do sistema, porque também tudo, ao que parece, eles tiveram as suas estruturas, seja lá o estágio que estivessem, bem abaladas, e a reação que a gente tem visto nas últimas horas, nos últimos dias, tem sido também
bem aquém do que eu imaginava. Por exemplo, esses últimos mísseis lançados sobre o Catar são 10, 14 mísseis. Nenhum acertou o alvo. Quer dizer, uma coisa aparentemente bem frágil, né? Então, pegando pelo último comentário que você acabou de fazer, a gente acabou de ver assim, nos últimos segundos aí na declaração do presidente, eu acho que dá para imaginar que o Irã vai ter que parar para pensar o que fazer. E uma pausa é bem necessária, né? Acho que esse é um pouco o resumo da ópera. Certo. Bom, a gente falou bastante aqui do Trump. Vamos ver um trecho, então, do pronunciamento que ele fez logo após ali essa Operação Martelo da Meia-Noite, em que os Estados Unidos atacaram essas bases nucleares lá do Irã. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. Queria saber, então, do nosso convidado, o professor Samuel Feldberg, como é que acompanhou esses últimos acontecimentos, então, e essa entrada de vez, né, vamos dizer assim, dos Estados Unidos nesse conflito. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. O Christian colocou muito bem. O ataque dos Estados Unidos, na verdade, foi a cereja no bolo. Os israelenses não só fizeram o trabalho da inteligência, eles também fizeram o trabalho de preparação do terreno para esses ataques americanos. Esses bombardeiros B-2 que realizaram o ataque são aviões relativamente vulneráveis, porque são bombardeiros e têm que se esconder da artilharia antiaérea, dos mísseis antiaéreos, eventualmente de caças iranianos, e isso os israelenses eliminaram ao longo das duas últimas semanas o que havia sobrado, porque lá atrás, quando os iranianos lançaram mísseis contra o território israelense, a Força Aérea Israelense já havia eliminado a maior parte das baterias de mísseis antiaéreos do Irã. Depois que houve uma mudança de regime militar, do regime na Síria, o território sírio também, de alguma forma, ficou à mercê da aviação israelense. Então, se criou um corredor que permite que os israelenses dominem os céus do Irã e praticamente toda a defesa aérea foi eliminada, o que deixou o espaço aberto para esses ataques dos Estados Unidos. Agora, duas observações. Primeiro, não foram bases nucleares que foram atingidas. Isso pode dar a sensação para o público de que o Irã tinha um reator nuclear em atuação ou que tinha mísseis equipados com ogivas nucleares. O que foram atingidos foram centrais de enriquecimento de urânio, que são fundamentais para permitir que, eventualmente, o Irã construa uma bomba nuclear. Isso era o que faltava eliminar do programa iraniano. O presidente Trump também diz que foram eliminados, o secretário de Defesa também diz que foram eliminadas as aspirações dos iranianos. Com isso eu não concordo. Então, o contexto daquilo que eles já tinham preparado ao longo dos últimos 46 anos foi atingido de forma bastante significativa. Mas eu não duvido que aqueles que ainda estão lá, aqueles que não foram eliminados pelos ataques israelenses, continuam com essa aspiração e vão ter que reconhecer que há um retrocesso importante, que não há condições nem militares e nem econômicas para continuar nesse momento com o projeto que eles tinham. E a pergunta é: qual vai ser o efeito do ataque? Em parte, nós já vimos a resposta.
uma resposta muito limitada. A fofoca diz que, inclusive, avisaram o Catar qual seria o momento do ataque das bases, portanto não havia, mesmo que algum míssil atingisse a base americana, não havia expectativa de nenhum dano significativo, nenhuma morte de soldados americanos, e a grande arma que o Irã teria para dar uma resposta incisiva seria fechar o Estreito de Hormuz para a passagem dos petroleiros, mas isso, de certa forma, atingiria os próprios iranianos, primeiro, porque os seus principais aliados, os chineses, dependem fundamentalmente da compra barata desse petróleo iraniano, e segundo, o principal porto de exportação de petróleo iraniano também está sujeito à passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, se eles fecham o estreito, nem eles podem continuar exportando petróleo. O desvio que eles têm após o estreito permite a exportação de em torno de 300 mil barris de petróleo por dia, que é menos que 20% daquilo que eles costumam exportar. Muito bom, vamos falar sobre esse assunto também do Estreito, importante esses esclarecimentos aqui feitos pelo professor. E vamos falar também desse anúncio do cessar-fogo feito pelo Trump agora há pouco, está aqui na sequência da nossa pauta. Agora vamos assistir um pedaço também da explicação técnica de como é que foi feito esse ataque, né? A gente já comentou aqui, ao que parece, Israel primeiro limpou ali o terreno, né? Abateu as defesas do Irã, para que os aviões americanos, que a gente até já mostrou aqui um VT deles, né, o B-2, parece um morcegão ali que atravessa, sem ser notado pelos radares, fazer o ataque a esses centros de enriquecimento de urânio. Vamos ver o que disse, então, a defesa dos Estados Unidos em relação a esse ataque, aos detalhes de como isso aconteceu. Midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise. Tem os detalhes da operação, né? Ele até explicou que mandou alguns aviões para outra direção para enganar a defesa, para acharem que lá é que estava o foco da ação militar, quando na verdade os outros foram diretamente para o Irã para fazer esse ataque. Muita gente até comparando, né, com aquele filme, o Top Gun Maverick, o pessoal teve que ir ali sem falar com ninguém, com um tempo muito calculado, para fazer tudo sem margem de erro, né? Então, bastante comparação aí com o que foi descrito nessa operação Martelo da Meia-Noite. Quero saber do Adriano Janturco, como acompanhou esses últimos acontecimentos. Um outro fato também que chamou a atenção, que não vazou informação em nenhum momento, né? Pessoas até dizendo que a administração Trump mudou o pessoal para evitar esse vazamento, com o pessoal antigo poderia ter vazado de alguma forma, mas, segundo as autoridades americanas, então, sucesso total nessa ação lá no Irã. Janturco, boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Pois é, uma ação militar muito importante, porque vale lembrar que o Irã parece muito distante daqui, é muito distante, mas não é um país pequeno, não é um país menor, e é um país que é uma potência no mínimo regional. Inclusive, o Brasil, como é um dos 5 maiores países no mundo, sempre tem essa mania de falar que todos os outros países são pequenos. Na verdade, o Irã é o 17º maior país do mundo em termos populacionais, e em termos de PIB, não de PIB per capita, é o 23º maior PIB do mundo, é uma potência regional e é o herdeiro, descendente do Império Persa, que é o império que está no mundo faz simplesmente 27 séculos, muito mais que os Estados Unidos. E eles reivindicam este papel de potência regional e internacional, e eles têm essa atitude imperialista. Então, realmente, aqui Trump chamou de bully do Oriente Médio, é algo por aí. São os que financiam o Houthi, Hamas, Hezbollah, querem varrer do mapa Israel, etc. É um país que até o nível doméstico, interno, hoje o regime viola todos os direitos humanos básicos da população, das mulheres, sabemos disso, etc. Então, este conflito não é um conflito como com Gaza. A extensão deste conflito pode ser muito maior ainda. Neste sentido, por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã, são que até 1930 era a Pérsia, são dois impérios e os impérios não se toleram. Eles não se toleram às próprias fronteiras. Eles entram inevitavelmente em choque. Então eu diria o seguinte, que formação de força, evidentemente, e que hoje nós estamos assistindo ao enésimo fracasso da ONU e o enésimo fracasso do direito internacional. Estamos indo para um mundo que focou mais, claro que também teve conflitos internacionais, hostilidades, etc., mas passamos de uma época de relativa paz, onde tivemos basicamente um suporte da ONU, do direito internacional público e na ideia da cooperação, e hoje volta a ideia da realpolitik, da força, da política de potência. Os Estados Unidos cumprindo este papel, então, que a ONU não consegue, de tentar levar a paz pela força, né? É interessante notar o seguinte, vejam, os Estados Unidos e Israel estão levando, com certeza, a responsabilidade deste ataque, mas vamos lembrar que não são os únicos que participaram. A Inglaterra também participou, a França participou, a Jordânia participou, provavelmente também a Síria também deixou passar pelo espaço aéreo, e a Síria hoje, claro, não obstante seja um país um estado fragilizado, significa por trás basicamente o apoio da Turquia. E é importante também dizer que dia 31 de maio, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, soltou um relatório onde afirmou que o Irã estava descumprindo as regras para a energia nuclear. Não se sabe exatamente quais regras, em qual intensidade, qual gravidade, mas tem um respaldo internacional de uma agência uma agência independente, que é a agência exatamente preposta à fiscalização da energia nuclear. Basicamente, para explicar para os ouvintes o que funciona, o que acontece. Os países que têm um programa de energia nuclear civil e militar também, o caso do Irã é civil, tem que respeitar e aceitar algumas visitas internacionais no próprio território, nas usinas, nas centrais, etc., para deixar os pesquisadores e técnicos da agência fiscalizar várias questões de segurança, etc. E o Irã não respeitou essas regras. Então, não só Israel comprovou isso através do próprio serviço de inteligência, mas também há um respaldo internacional. É também verdade que foi a única vez que a Agência Internacional de Energia Atômica falou isso sobre o Irã e que foi tomada essa decisão de Israel e dos Estados Unidos diretamente, sem antes tentar uma negociação, vias diplomáticas, etc. A meu ver, por quê? Porque se Israel, especialmente, decidiu aproveitar do tempo, talvez um momento propício para um ataque, um momento de enfraquecimento do Irã atual, e aí aproveitou.
Inclusive, óbvio que muitas informações ainda nós não temos, talvez não sei quando, se quando teremos daqui a algumas décadas, mas se fala nos bastidores que foi uma jogada de mestre de Netanyahu, uma armadilha que teria criado em cima dos Estados Unidos, antecipando o ataque, talvez sem concordar muito, sem negociar muito, para forçar os Estados Unidos depois a entrar na guerra. Neste sentido, vale lembrar que Netanyahu é um político muito experiente, que está no poder faz muito mais tempo que Trump, que é um ex-militar, como todos os ex-primeiros ministros israelenses, e que tem contatos diretos com o aparato estatal americano, que além do presidente, é quem de fato decide e pressiona também o presidente. Muito bem, bom ponto colocado aqui pelo Jean Turco. Vou até querer saber depois a opinião do professor, mas agora eu quero chamar um outro vídeo do Pete Hegseth, o secretário de Defesa, falando também sobre os resultados dessa ação militar lá no Irã. Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America in Missouri overnight, completely undetected over 3 of their most highly sensitive sites, and we were able to destroy nuclear capabilities, and our boys in those bombers are on their way home right now. We believe that'll have a clear psychological impact on how they view the future, and we certainly hope they take the path of negotiated peace. But I could not be more proud. Ele fala, inclusive, do impacto psicológico, né, que possa vir uma paz negociada, aparentemente, é o que está a caminho. A gente vai falar disso, acabou de sair essa notícia, mas eu quero chamar para a conversa o deputado Luiz Felipe de Oliveira Bragança. Está hoje lá em Brasília, vamos ver se o sinal dele está estável para conversar com a gente e a primeira análise dele de tudo que a gente já passou aqui. Luiz Felipe, boa noite. Muito boa noite. Bem, o ataque dos Estados Unidos é um ataque limitado, porque a promessa do Trump era somente do Irã não ter os armamentos bélicos nucleares. Então a promessa de campanha dele vai até aí. Ele não prometeu mudança de regime, ele não prometeu acabar com o Irã ou entrar nessa guerra junto a Israel. Não foi isso que foi prometido. Então, muita resistência também dentro dos Estados Unidos com relação a entrar numa guerra e isso perdurar, porque promessa de campanha dele era exatamente de não entrar em nenhuma guerra, era de tirar os seus soldados das guerras mundiais, muito ao contrário que os governos democratas anteriores têm causado. E também o Bush, né, o Bush o filho, e também o Bush Senior. Então, o que acontece? Ele tem uma promessa muito clara, então ele não quer violar essa promessa. Então ele foi limitado esse ataque, na minha opinião. Me preocupa um pouco essa questão de paz meio que antecipada, porque vemos até que o Irã entrou nesse jogo, né? Atacou simbolicamente algumas bases que estavam abandonadas. Isso é preocupante, porque queremos uma mudança de regime, ao menos é a expectativa do mundo livre. Então tem uma parcela do mundo livre que está um pouquinho frustrado com esse ataque limitado. Ao mesmo tempo, tem uma outra parcela da mesma vertente, todos da vertente conservadora, que não querem que os Estados Unidos entrem numa guerra prolongada. Tem vários efeitos e desdobramentos aí. O que está se construindo agora é exatamente essa pacificação, esse cessar-fogo, e isso, na minha opinião, não é muito bom, porque dá tempo dos iranianos se comporem melhor com os russos, com os chineses, entenderem como é que foi os ataques, as limitações, as vantagens que tem os Estados Unidos, como que esse jogo vai ser jogado no segundo capítulo. Mas isso é certo. Se o regime iraniano prevalecer e perdurar, certamente vamos ter problemas não diria que longo prazo, não. Eu diria que aí, no decorrer de alguns meses, podemos ter mais problema com esse regime ainda. Então eu vejo aí com uma certa frustração. É bom que a gente tenha uma pacificação, que tenha aí uma limitação aí dos impactos, mas infelizmente estamos deixando Israel descoberto ainda em fazer essa contraposição. Lembrando que o regime iraniano já declarou guerra há várias décadas atrás contra Israel, contra os Estados Unidos, contra praticamente todo mundo do Ocidente. Todos que não são islâmicos são inimigos. Então eles estão praticamente como declararam guerra a todo mundo cristão ou não muçulmano. Temos um problema aí. E se vamos deixar eles com mais tempo em perdurar com esse tipo de ameaça frontal, aberta, e ainda querendo se municiar aí dos seus amigos, dá tempo para que eles possam se recompor. Vamos lembrar que nos últimos dias
havia toda a sinalização que haveria uma mudança de regime no Irã. Temos até o filho do Shah do Irã, que está se mobilizando, não teve contato com nenhum líder do Ocidente, ou seja, o próprio Trump também não está sinalizando que vai apoiá-lo, se por acaso houver uma derrocada de regime. Então ficou uma coisa meio não clara, o que não é bom. A gente sabe que esse pessoal sabe se organizar e eles ainda detêm o controle do Estado de maneira extremamente opressora. E é isso que me preocupa ali. Não só para os iranianos que querem uma mudança de regime, mas também para o mundo livre ainda está sob risco.